Os parques nacionais da América do Norte são conhecidos por sua beleza estonteante e paisagens de tirar o fôlego. Yosemite, Yellowstone, Yoho, Jasper. Cada um oferece algo único, desde montanhas nevadas a lagos serenos e florestas que parecem infinitas. Milhões de turistas visitam esses locais todos os anos, atraídos por sua majestade natural. Mas há um lado sombrio nessas paisagens idílicas. Pessoas desaparecem. E não estamos falando de alguns casos isolados. Estamos falando de milhares de desaparecimentos ao longo dos séculos, muitos deles envoltos em mistério. David Paulides, um ex-policial e autor, dedicou anos investigando esses desaparecimentos estranhos. Ele catalogou mais de 1000 casos em seus livros da série Missing 411 e acredita que há muitos mais que nunca vieram à tona. David começou sua investigação depois de ser abordado por um guarda florestal que contou sobre desaparecimentos inexplicáveis que ele havia testemunhado. Intrigado, David filtrou casos que não envolviam atividade criminosa, doença mental, ataques de animais ou afogamentos. O que ele encontrou foi uma série de desaparecimentos que desafiavam a lógica e a explicação convencional. Dennis Martin, um garoto de 6 anos, desapareceu em 1969 enquanto brincava de esconde-esconde no Parque Nacional Great Smoky Mountains. Mais de 1.500 pessoas participaram da busca, mas Dennis nunca foi encontrado. Um avistamento estranho de uma figura parecida com um homem-urso carregando um garoto sobre o ombro adicionou um toque ainda mais perturbador à história. Em outubro de 1976, Tranny Gibson era uma estudante do ensino médio em Knoxville. Ela estava em uma excursão escolar às Great Smoky Mountains com 40 de seus colegas. O dia estava claro e a trilha os levava de uma área de estacionamento até um ponto chamado Andrews Bald. Conforme a tarde avançava, os estudantes se dividiram em pequenos grupos, cada um caminhando no seu próprio ritmo. Tranny estava a cerca de 20 metros à frente de seu grupo quando de repente parou. Seus amigos relataram que ela estava olhando fixamente para algo no mato, como se tivesse visto algo de grande interesse. Sem dizer uma palavra, ela saiu da trilha e entrou na vegetação densa. Esse foi o último momento em que alguém a viu. A polícia inicialmente duvidou do relato dos amigos, pois a área onde ela desapareceu era uma encosta íngreme e densamente arborizada, um local quase impossível para alguém se aventurar sem deixar rastros. Apesar dos esforços massivos de busca, envolvendo helicópteros, cães farejadores e centenas de voluntários, Tranny nunca foi encontrada. Não havia pistas, nenhum sinal de luta, nada que indicasse o que poderia ter acontecido. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar rarefeito das montanhas. O mistério em torno do desaparecimento de Tranny continua a assombrar todos que conhecem a história. A história de Eric Lewis é igualmente perturbadora. Em julho de 2010, Eric estava escalando o Monte Rainier com 2 amigos. Eles estavam amarrados na mesma corda, espaçados cerca de 20 a 30 metros um do outro. O líder da escalada, Don Storm Jr., parou a 4.300 metros para esperar seus companheiros. Trevor Lane, o segundo escalador, logo se juntou a ele, e ambos esperaram por Eric. Mas Eric nunca chegou. A corda foi puxada de volta, e para o horror deles, descobriram que Eric não estava mais preso. Isso era altamente incomum e irresponsável, especialmente em tais altitudes. O tempo começou a piorar, e eles tiveram que descer a montanha sem Eric. Helicópteros vasculharam as encostas, mas não encontraram nada. No dia seguinte, os itens pessoais de Eric, incluindo sua mochila e pá de neve, foram encontrados a 4.150 metros, mas não havia sinal dele. As pegadas de Eric simplesmente paravam no meio do nada, como se ele tivesse sido arrebatado por algo invisível. Esses desaparecimentos são apenas a ponta do iceberg. Paulides encontrou padrões em muitos desses casos. Desaparecimentos tendem a ocorrer em áreas específicas, especialmente ao redor dos grandes lagos e parques nacionais. Ele acredita que pode haver algo ou alguém por trás desses eventos. Algo inteligente, paciente, predatório e indetectável. Alguns sugerem explicações paranormais ou sobrenaturais.
de espíritos da floresta a criaturas como o Pé Grande, abduções alienígenas ou portais interdimensionais. Em 26 de agosto de 2006, Jan Maccabi, enquanto estava em uma plataforma de caça, percebeu um silêncio incomum na floresta e viu uma distorção visual semelhante a uma miragem a cerca de 4,5 metros a 6 metros. Tentando remover o que pensava ser uma mancha no olho, a distorção persistiu e se moveu antes de desaparecer. Jan tirou uma foto que deveria mostrar as árvores próximas, mas capturou algo inesperado. Outros acreditam que pode haver explicações mais racionais, como ataques de animais, assassinos em série ou pessoas se perdendo e sucumbindo às condições adversas da natureza. No entanto, a falta de sinais típicos de luta ou ataque levanta muitas dúvidas. Seja o que for, a verdade é que esses desaparecimentos são profundamente inquietantes. Estes parques são, sem dúvida, maravilhas naturais que valem a visita, mas é essencial estar vigilante e bem preparado. Afinal, a natureza pode ser tão misteriosa quanto bela. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Agradeço imensamente por você ter ficado até o final. Cuide-se e até o nosso próximo encontro com o inexplicável.